Fala, galera. Segunda live da noite. Fala pra mim se o áudio e a imagem tá tudo certinho aí. Vão comentando. E, gente, tema de hoje, gestão de obras. Compartilha com um amiguinho ou dois, porque hoje a gente vai ter um convidado aqui, massa demais, que é o Luiz. Pronto. Comenta aqui pra mim se o áudio e a imagem tá ok. Luiz já está aí. Vou tentar chamar ele pra gente começar. Boa noite, turma. E aí, como é que tá a quarentena de vocês? Tudo certo? Quem assistiu a live aí do Micael mais cedo, tô salvando a live, tá? E eu vou subir pro YouTube. Se você ainda não é inscrito, só pesquisar lá Engie Civil Camila Soares e vai aparecer o canal. Todas as lives estão sendo salvas lá. É até legal, né? Quem perdeu, principalmente a dessa semana ainda não salvei. Devo salvar entre hoje e amanhã, tá bom? Então vamos lá. Luiz já solicitou aqui. Boa Fala, noite. Luiz. Fala, Boa dona noite, Camila. tudo Tudo bom? certo? Tudo certo, tirando o calor que tá aqui. Meu Deus, tô com dois ventiladores em cima de mim aqui. Até não sei se o vento aqui não vai estar atrapalhando o som aqui do microfone. Se tiver, vocês me falam que eu desligo aqui, tá? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Tá de boa, tá de boa. Se tá Não, mas de... tá Se calor tá... demais mesmo. Aqui também tá daí pra pior. Nossa. Não, mas eu tô com dois aqui. Se eu mostrar, tô com um ventilador aqui na minha frente, tô com outro aqui do lado. Tá tenso aqui o negócio. Show, Luizão. Seja Ma- bem-vindo aí. Obrigada Mas valeu, por obrigado. Eu que aceitar, né, o agradeço o convite. convite. Eu que E aí, agradeço. A gente nunca fez uma live junto, né? Na verdade, eu sempre falo isso no começo das lives aqui, porque eu não sou um cara que faço muita live, mas eu tô aí agora, eu aham, acho que com você deve ser a quinta, sexta live aí que eu devo estar fazendo. O pessoal já deve estar ligado nisso. E eu não quarentena, sei, né? Quarentena uniu. exatamente, eu acho que nunca teve tanto conteúdo gratuito aí pro pessoal aí da engenharia, igual tá tendo essa quarentena, né? Isso é bom, isso é E, bom. e eu acho que se demorar muito essa quarentena, daqui a pouco eu não consigo nem mais fazer live, porque meu cabelo vai tampar tudo, porque não consigo cortar o cabelo. A minha Ah, eu já namorada até vi hoje que você tava tentando cortar aí. Não, minha namorada tá assistindo os vídeos no YouTube lá, vamos ver se vai dar certo. Depois eu Tem mostro o segredo, resultado aí. não. Pois é, né? Espero que não. O máximo que vai acontecer é dar umas falhadinhas, um negocinho, mas... Não, o tempo cura tudo, né? Então É, não quarentena tá tem aí erro. pra isso. Cabelo cresce, tá? De boa. É, exatamente, dá tempo de crescer, né? Show. Fala, Ah, Luiz, se apresenta aí pra galera que ainda não te conhece. Então, meu nome é Luiz Fernando, né? Para quem não me conhece, trabalhei muito tempo com obras verticais. Quando eu falo trabalhei em obras verticais é porque eu atuava diretamente no campo, né? Eu era o engenheiro residente da obra. E hoje eu estou numa posição um pouco diferente, né? Hoje eu atuo como coordenador do setor de pós-obra, ou seja, direto ao atendimento ao cliente propriamente dito, né? Então, isso faz com que minha bagagem só aumente, porque pós-obra é uma escola, né? Então, eu que trabalhei na execução, atendi ao pós-obra também, porque algumas vezes aconteceu o caso lá de eu ter que lidar diretamente com o condomínio, né? Porque eu executei a obra, então eu tinha que ir lá resolver. Pelo menos era esse o pensamento que eu tinha lá na empresa que eu trabalhava, né? E aí hoje eu trabalho numa empresa aqui na cidade de São José, onde eu faço justamente, né, esse atendimento, especificamente o atendimento pós-obra, e tem a função de trazer a informação do que deu errado, né, do que surgiu de pós-obra, para retroalimentar a obra, né, porque a empresa ela continua construindo, ela tem outras obras acontecendo, então eu trago a informação lá do que deu errado e
alimento a obra e falo, ó, esse aqui é o procedimento certo para não acontecer isso aqui lá na frente de novo, né? Então, eu hoje faço a ponte entre a obra e o produto final, né? Basicamente é isso. Show de bola. E aí, né, na época, comecei em 2013, nesse meio digital aqui, onde quando tudo isso aqui era mato, e eu tinha a página que era Engenharia Civil na Rotina, e aí por uma questão estratégica e também uma questão de identificação, eu resolvi acabar mudando o nome para o meu próprio nome mesmo, que o pessoal acabava me conhecendo mais do que o próprio nome da página. Então, acho que enfim, então, né, tenho toda essa bagagem aí também da rede social. E estamos aí. Vamos falar então de obra hoje aí, né? Enfim, se apresente aí também para quem é aqui que não te conhece ainda. Fala aí um pouco sobre quem é a Camila. Show. Bom, Camila Soares, engenheira civil, bem menos, né? Bem menos experiência do que vocês aí. Me formei no final de 2016. Trabalho com perícia judicial, laudos técnicos. Tive aí eu fiz especialização em gerenciamento de obras, até atuei com obras, mas foi obras de reforma em shopping, né? Então, tipo Gildeon aí, a gente fazia algumas lojas, mas acabei agora focando na área de perícia, no meio digital, na área de laudo, de consultoria também. E estou aí nessa parte, né, de instigar a parte de empreendedorismo para quem está começando principalmente, que eu acho que é importante, né? Principalmente eu que formei, vai fazer 3 anos, né? E há 3 anos atrás era difícil. Então, hoje continua sendo para quem quer começar. E eu acho interessante, né? Ter esse, digamos assim, alguém que trilhou o caminho e te ajuda. Basicamente é isso. E todos os dias, né, eu estou postando aí conteúdo de engenharia, de empreendedorismo, seja pessoas de obra, seja de projeto, seja de perícia. Então, tem um conteúdo lá bem relevante. Mas é isso aí. Espero que a live de hoje, né, ajude muita gente aí que trabalha com obras e gestão. A gente falou aqui também com o Vinícius, que também mexe com isso. E foi uma live muito boa, né? Esse tema de gestão de obras, ele parece velho, mas ele é novo, porque principalmente aqui no Brasil, né, Luiz? As pessoas não têm como se diz, na mente que tem que ter um gerenciamento, tem que ter um controle. E isso aí é interessante pra gente. Eles falam muito do mito do tocador de obras, né? Que era o cara que chegava na obra e falava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas da cabeça dele, né? Nunca existiu um ser pensante de fato na obra, né? O cara passava lá meia hora por dia e achava que fazia gestão de obra, sendo que hoje existe muito mais técnica, muito mais ferramenta, né? Para você fazer gestão de obra. E uma das coisas que ajuda muito o gestor, assim, principalmente para quem está começando, né? É justamente você ter um mentor. Eu, graças a Deus, assim, eu tive a sorte de ter bons mentores, porque quando eu entrei na outra construtora que eu trabalhava, eu tive a oportunidade de trabalhar com engenheiros mais velhos, né? Então, o engenheiro, que eu acredito que ainda esteja lá nessa empresa, ele tem 57 anos, talvez. Então, assim, era um cara que tinha uma visão técnica da coisa muito aguçada, sabe? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com esse profissional, né? Tinha uma menina também que trabalhava no setor de planejamento há 10 anos, então, cara, aprendi muita coisa, né, com ela. Não sei se ela está na live aí, a Carol, um beijo para a Carol aí. Aprendi muita coisa de planejamento com ela. Tinha outro engenheiro também, o engenheiro Wagner, que era um cara visionário também em obra, assim, que aprendi muita coisa também. Então, assim, a minha carreira, né, até hoje, eu já tenho 10 anos aí de experiência, eu tive a sorte de ter bons mentores, porque quem está começando hoje não é difícil, né? Você ter alguém assim que te oriente, né? Principalmente com embasamento técnico do que deve ser feito. Então, quando você às vezes entra dentro do canteiro de obras, você vai muito pelo que o fornecedor te fala, que o cara lá que trabalha há 20, 30 anos te fala. E aí isso acaba sendo, de certo modo, um pouco prejudicial, pelo menos não tanto naquele momento, porque naquele momento pode até dar certo, aquela situação que você está resolvendo,
porque o cara passou ali para ti, mas o preço vai vir lá na frente, né? A obra ela não acaba quando você de fato termina, né? Ela se posterga aí por no mínimo mais 5 anos ali que você tem que atender todos os quesitos normativos, né? Para que a sua obra ela tenha lá uma durabilidade, né? Mínima de projeto. Então, para quem está começando e não tem essa possibilidade, eu acho que é de fato muito difícil, é muito desafiador, né? Mas a internet ela vem aqui justamente para isso, né? Para possibilitar essa quebra de pontes, né? Esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, justamente para mostrar para essa galera e falar assim, cara, é possível, o meio digital está aí, basta você buscar essas informações aí que sua chance de sucesso é muito grande, né? Então, gestão de obras, a gente consegue transmitir parte desse conhecimento aqui, né? Numa live, enfim, numa videoconferência. Então, existe muito essa troca de experiência e quem está começando, aproveite. Né? A dica que eu dou, aproveite essa bagagem aí do pessoal que já está na estrada aí há um bom tempo. Isso aí. Hoje, graças a Deus, né, a gente tem aí a internet, o Instagram, principalmente o YouTube, que são ferramentas que a gente consegue colocar tudo em tempo real. Então, você está fazendo a reforma, teve um insight, você consegue colocar alguém, isso aí pode, muitas vezes, mudar a vida, né? Às vezes muda um entendimento que a pessoa tinha para outro. E essa parte da engenharia é interessante, porque cada vez mais, né, graças a Deus, está aumentando. Então, as pessoas estão buscando mais usar esse tempo, né, ocioso para conhecimento. Então, às vezes está no Instagram hoje. Eu, por exemplo, tenho 2 perfis. Tem o perfil, né, do Engie Civil e tem um outro que eu nem uso. Então, para mim entrar no outro perfil é raridade. Então, assim, eu uso esse aqui, onde é que eu já sigo aí gente que literalmente gera conteúdo. Então, virou que não tem mais aquele trem de ficar vendo foto quem está na praia, quem está... Não tem mais isso. Então, hoje a gente está aprendendo, né, a usar para trazer informação. Porque às vezes a gente vê um post, uma reflexão, que você começa a pensar naquilo e falar, não, velho, é verdade. Ou então, por exemplo, jogando para a etapa de obra, você viu, igual você agora está trabalhando no pós-obra, né? Isso. Você vê, às vezes, um problema que você conseguiu resolver de uma maneira simples. Então, você solta isso. Às vezes, alguém está passando pelo mesmo problema e não sabia. Então, olha a facilidade, né, da informação, de como que ela circula. Mas isso aí é bem bacana mesmo. E essa questão que você falou, de estar sempre se aperfeiçoando, sempre buscando, né, conhecimento, acho que hoje quase não tem engenheiro que está no meio digital que não gera conteúdo. Então, sempre que você entra, tem alguma coisa importante que ou às vezes ele aplicou, ou às vezes ele viu e está querendo repassar que deu certo. Então, é mais saber filtrar, né? Minerar mesmo a informação. E tem que saber filtrar também, porque assim como tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa ruim, né? Então, às vezes a pessoa ela passa a um processo executivo que ela está fazendo a obra dela, que para ela faz sentido, mas tecnicamente não é algo viável, né? Então, às vezes você vê lá, teve um dia que eu vi um desses perfis aí, não vou citar qual foi, né? O que o cara estava fazendo? O cara ele estava assentando uma alvenaria e o engenheiro, é um perfil de um engenheiro filmando, e o cara estava assentando lá a alvenaria, ele mostrando, e um processo totalmente errado, em que o pessoal estava utilizando o ferro-cabelo, nada contra o ferro-cabelo, né? Funcionou muito bem aí no passado, mas o cara ele colocava um ferrinho de 0,8, né? Passando 10 centímetros a cada 2 fiadas. Aí, e o cara falando assim, porque aqui a gente adota isso para dar mais velocidade, não existe a necessidade de colocar 2 ferros-cabelo. Enfim, o cara ele só furava com a broca, colocava o ferro e achava que aquilo estava funcionando. E aí se alguém, né, de repente da área inexperiente, né, não tem uma certa bagagem, não tem uma certa informação sobre isso, toma aquilo como verdade e vai aplicar na obra dele também. E aí uma hora essa conta vai chegar, né? E aí, enfim... Então tem que cuidar com a informação que você encontra na internet, tem que saber fazer um filtro de fato, né? Se tem dúvida, você tem acesso à pessoa, né? Se a pessoa postou alguma coisa, você vai lá e fala, cara, mas assim a norma fala assado. Por que você está fazendo assim? Entendeu? Você tem essa possibilidade.
Aí o cara, ele né, vai assumir o erro dele, falar, putz, cara, é verdade, você tem razão, e repostar e recorrigir o que ele falou, né? Ou o cara que vai ser cabeça dura e achar que ele tem razão, e aí cabe você receber aquela informação ou não, né? Então, tem que cuidar muito aí também o que a gente vê na internet, né? Isso é de fato. Ferro Cabelo aqui, o Paulo Henrique perguntou. Ô, Paulo, assim, ó, o que que acontece? Quando a gente está executando uma obra, nós temos a estrutura de concreto armado, né? E nós temos o fechamento que normalmente acontece de alvenaria, por exemplo. E quando você tem dois materiais distintos, você precisa fazer a ligação desses dois materiais porque eles têm coeficientes de dilatação diferentes, né? E uma das maneiras de você minimizar esse efeito de diferença de dilatação é justamente fazendo a ancoragem dessa alvenaria na estrutura. E aí você pode utilizar o ferro cabelo, mas eu recomendo que você utilize hoje as telas eletrossoldada, né, que tem um resultado aí, uma eficiência muito maior do que o ferro cabelo, sem contar a agilidade e a facilidade que você tem para fazer isso dentro do canteiro de obras. Então, só para explicar ali a pergunta, o que seria o ferro cabelo, né? O ferro cabelo é o ferro, uma barra de ferro 8 milímetros, fixada no pilar e amarrada junto à alvenaria no assentamento do tijolo. Enfim, faz parte. Mas acontece. Até na questão, assim, o que eu vejo, porque às vezes a pessoa, ela até fez faculdade de engenharia, mas ela já vem de uma experiência de 10, 20, 30 anos de experiência de obra. Então, às vezes, né, eu já vi casos aí de ser cabeça dura, né, digamos assim, ou não se abrir para o que é certo, para o que a norma diz, e quer continuar aplicando aquilo que ele fazia há 20, 30 anos atrás, que hoje, mesmo depois de 5 anos de formação, que querendo ou não, a engenharia, ela te dá só informação. Depois você vai procurar se especializar, organizar, e continua fazendo errado. Ou às vezes, não vou nem dizer errado, mas às vezes é o que deu certo lá. Às vezes hoje, né, a gente já tem outras maneiras aí. O caso aí que a gente sempre vê é a questão de métodos construtivos. Todo dia tem um método novo. Todo dia. Então, todo dia tem um negócio novo. Parede concreta é sensacional. Você vai ver o método construtivo de parede concreta, é sensacional. Mas você tem que analisar. Então, eu já tive até um caso com um colega meu também, muito tempo experiente, que a gente estava conversando sobre isso, da questão de casa popular para parede concreta. Então, assim, um trem que tem o pró e o contra, né? Então, assim, você tem que analisar. Porra, peraí. É um método, né, que tem um investimento alto, de inicial e tal. Então, tudo, independente de qualquer etapa da obra que você for executar, comece a analisar não só aquilo que você sempre fez, mas comece a se abrir a novos métodos, novas maneiras, né, de executar aquilo, às vezes de uma maneira mais barata, uma maneira mais rápida. Então, por que não, né? E a gente vê muito bem hoje em dia. Hoje em dia tem N maneiras aí de você executar, que às vezes agiliza tanto. Quem foi, né, na FEICOM ano passado, eles construíram uma casa lá dentro da FEICOM, acho que em 2 dias, 24 horas, não sei. Então, assim, é um negócio surreal. Então, hoje a gente tem muita informação aí, e tem também muita gente fazendo. Então, tem como a gente filtrar, tem como a gente aplicar e manter a cabeça aberta, né? Porque não adianta fechar também e achar que eu só vou construir de concreto armado, fechar aqui com a alvenaria, acabou, não quero saber de outra coisa. Já estou acostumado. Não, porque às vezes tem uma outra maneira que vai ser muito melhor para você. Sim, e aí eu vejo, assim, agora você entrou no assunto de técnicas construtivas, né? Existem muitos materiais bons, existem muitas, né, técnicas boas de ser aplicada, só que eu vejo que o ser humano é que complica a situação toda, né? Então, às vezes, você pode ter o melhor material do mundo, né? Porque normalmente esses materiais, eles são testados, né, antes de vir para o mercado. Só que eles são testados em condições de laboratório, né? E aí, quando ele vem para o campo, né, a pessoa que vai executar, ela consegue, o brasileiro, ele consegue adaptar aquilo que não precisa ser adaptado, né? Então, por exemplo, né, a pessoa, ela vai assentar lá um revestimento qualquer, o cara está utilizando uma argamassa, né? Pô, se você pegar lá uma argamassa, por exemplo, uma AC3, ela já indica, ela fala, a norma propriamente diz para você, cara, para você aplicar uma C3, você deve utilizar lá um coxo
né, metálico, né, ou que não seja permeável, né. E aí você vai lá para a obra, o cara ele consegue pegar uma caixa de madeira e colocar argamassa dentro lá para sentar. E aí você fala, porra, mas, né, vamos lá, a argamassa ela vai água, né? Quando você coloca numa caixa de madeira, a madeira é o principal elemento que vai fazer com que puxe água. Então você já desidratou aquele material que você vai utilizar para aplicar. A madeira, ela não é um material impermeável, ela é permeável. Então, se tiver uma fissura na madeira, a água ela vai passar. Então, assim, o brasileiro ele consegue estragar algo que não precisa, entendeu? Ele gosta de inventar moda, né? Então, se você fala para ele assim, ó, cara, aqui a junta é de 1 centímetro, tá? Você não precisa fazer mais que isso. Ele consegue, não, vou colocar 2 centímetros para garantir que vai ficar bom, entendeu? Então ele consegue, ele tem essa, eu não sei, acho que de tanto ele fazer, ele acredita que aquilo é o certo, e aí vira uma cultura que depois é muito difícil de ser quebrado, né? Você vai partir para um sistema de impermeabilização, existem, cara, manta asfáltica passa por N processos para chegar até o consumidor final, né? O cara, ele consegue aplicar uma manta asfáltica, um procedimento da maneira errada, entende? Tem um passo a passo. Os caras, então falta a pessoa ter a consciência de que ela não sabe, né? A pessoa precisa falar, pô, eu não sei, eu vou me informar, tá? Então eu vou buscar o conhecimento para conseguir aplicar. E aí, dentro do canteiro de obra, você tem que gerenciar isso também. Então, você lá, que gestor, que está dentro do canteiro de obra, você tem que partir do princípio, se você, obviamente, quiser ter uma obra bem executada, né, você tem que partir do princípio que qualquer mão de obra que chega dentro do seu canteiro de obra, ela precisa ser treinada, ponto, tá? Ela precisa ser treinada. Por quê? Porque o cara vai trazer uma bagagem de que na outra obra era assim, que lá no fulano das quantas era assim. Então você tem que partir do princípio, para você ter uma obra de qualidade, que todo mundo precisa ser treinado. E o treinamento não é aquele treinamento que você finge que ensina, ele finge que aprende e acabou. Porque é isso que a gente vê, né? As pessoas, elas estão dentro do canteiro de obras, elas acham que precisa só coletar a assinatura que ele foi treinado lá para o processo da qualidade, e ela está executando obra de qualidade, né? Então, a pessoa ter essa consciência que as pessoas que estão lá dentro, ela não sabe a maneira correta que precisa ser aplicada. Ela executou a obra há muito tempo de uma maneira, os materiais mudaram, o processo mudou, ela precisa ser atualizada. E você, como engenheiro, é um veículo de levar essa informação para quem está executando as atividades dentro do seu canteiro de obras, né? Então, esse entrou nessa parte de técnicas construtivas, aí eu já puxei esse gancho, porque eu vejo que é uma deficiência muito grande, né? Então, a gente pode ter o melhor material do mundo, mas se nós não tivermos uma mão de obra treinada, a gente não vai ter resultado. E a maioria, né, das vezes é por, não sei se seria preguiça, não vou dizer preguiça, mas basicamente, hoje em dia, todos os materiais, eles vêm com manual, eles vêm informando, isso aqui suporta tanto, isso aqui faz assim, tanto de um saco faz tanto. Então, assim, basicamente é ler, igual você falou. Não, lá já recomenda, lá já recomenda você fazer não sei, alguma coisa metálica, ele vai lá e não vê aquilo. E assim, isso aí já engloba, a gente está pensando em um lado bom, por quê? É um lado onde pelo menos vamos supor que tem um engenheiro, seja uma construtora que tem um engenheiro acompanhando. Mas a gente está esquecendo que tem aquele outro lado, que tem empreendedores aí, construtores, que não são engenheiros, que não treinam a equipe, mas já tem 10, 20, 30 anos que constrói a mesma coisa e mantém o mesmo ritmo, né, construtivo, a mesma forma, e esquece desse detalhe. Temos aí também a norma de desempenho de 2013, que querendo ou não é recente, só que praticamente ninguém conhece ainda. Então, essa questão do conhecimento de um engenheiro em obra, do gestor de obras, é importantíssimo, porque às vezes ainda tem, isso aqui já pensei na prática, que acho que o gestor, ser um gestor de obras, é basicamente você orientar, fazer isso. Eu preciso que todo o gesso esteja pronto até quarta-feira. É igual eu falei com o Vinícius aqui, a questão do cronograma, né? Tem gente que acha que cronograma no papel é uma coisa.
Cronograma, na prática, é outra completamente diferente. Às vezes coloca 2 dias para fazer isso, mas calma, e aí? Tá respeitando o tempo? Tá dando certinho? E não, e as pessoas acham que ser gestor de obras, acompanhar obra, é você simplesmente fazer, ó, fulano, quer que você faça isso, isso, isso? E não é. Então, né, o buraco é muito mais embaixo. É muito Mas mais embaixo. a mentalidade ainda, principalmente brasileira, né, que a gente vê aqui, que eles acham que ser tocador é o É, sucesso aí. Então, é exatamente. difícil a gente mudar a mentalidade. É, E tem muita gente, né, ô Luiz, que tem. tem muita experiência, vai fazer a faculdade, mas parece que aquele antigo dele não sai dele. Então, ele já é engenheiro e continua fazendo a mesma coisa. Exatamente. É algo, assim, a coisa mais difícil de mudar que eu vejo no ser humano, tá isso em qualquer organização, até mesmo nós, né? É a gente mudar a cultura. E a cultura que eu falo é a cultura de você desaprender para você aprender de novo, né? Por quê? Porque as coisas, os processos estão todo tempo mudando, né? A maioria dos engenheiros aí que eu vejo que se formam, eles começam a construir e a principal função dele, além disso que você falou, que é falar, faz assim, faz assado, é comprar material. Cara, o cara, ele tá lá buscando a conexão, ele tá lá comprando a madeira, ele tá lá, cara, isso não é fazer engenharia. Aham, Para aham. fazer isso, para fazer isso, você não precisa fazer engenharia, cara. Para fazer isso aí, você podia ter feito um curso de administração lá, que talvez você sairia até melhor que isso, né? Então, nós engenheiros temos que aproveitar essa capacidade técnica que nós temos para fazer com que as coisas sejam feitas de uma maneira eficaz, né? Com qualidade, enfim, com detalhes que realmente vão fazer a diferença na hora que você entregar uma obra, né? Então, é difícil a gente mudar essa mentalidade, principalmente quem está começando. Porque as pessoas elas acham que gerenciar a obra é você botar o material em dia lá para o cara. E, de fato, com certeza, isso não é. Coitado. Até porque, né, isso aí não depende só de um ou dois fatores. São N fatores. Então, e aí, Sim. será que o tocador de obra ele pensou nesses N fatores? Será que ele pensou que ele estava programando fazer, sei lá, a parte externa de tal dia, choveu, e aí? Ele programou outra equipe fazer a parte interna? Não? Como é que foi? Então, É. essa é a importância, né, até da parte de gestão, que é muito falha na faculdade. A gente não vê parte de gestão de obras em faculdade. Não A vê. minha faculdade, eu formei agora, em 2016. Não foi falado nada disso. Eu fui estudar isso na pós-graduação. Começou a panelaça. É. Então, Faz então, parte, ao vivo é assim, isso aí. não, já a segunda vez, com o Júnior foi a mesma coisa, só que aí foi contra Bolsonaro. Ah, tá. Tem o dia certo aí, tem cada dia é um Cada motivo. dia. Não, tá igual hoje. Muita gente está trabalhando em casa, né? Então, hoje foi o dia inteiro, gente gritando aí na janela, mandando desligar som de um, de outro, porque o povo acha que tá de férias, né? Sábado, domingo, tem que faxinar no sono sem. E calma aí, Sim. né, gente? Fica até a dica aí, né? Tem gente É, trabalhando do né? seu lado, velho. Eu escuto Com o certeza. celular do vizinho vibrando. Então, assim, Cara, quem mora em prédio sofre. Então, né? Então, cara, calma aí. eu moro em prédio e tô sofrendo com isso aqui, porque, Ah, cara, você pelo menos tem uns vizinhos aí que toca jazz, toca não sei o ah, quê, uns não, não, negócios mas mais finos. esse tá mais longe. Não, se fosse isso aí tava bom. O problema é que aqui tem uma vizinha aqui que ela liga um som aqui, não sei se ela é solteira, se ela mora sozinha a vida toda, enfim, não sei o que acontece ali. Mas, cara, o som rola o dia inteiro e é funk, é Aqui sertanejo também, aqui tá e desse para jeito. concentrar é muito difícil, muito Não, difícil. E aqui as tá crianças desse estão tudo jeito. em casa, aí tem o vizinho de cima que tem filho, e berra e que... Cara, então é Tá. um desafio, né? É um desafio você trabalhar com toda essa logística aí que acontece, É. né? Ainda mais a questão de gravar, né? De gravar. Isso aqui é uma live, não É. vou apagar a live por causa disso. Deixa aí, deixa o povo gritar fora Sim. Bolsonaro. Mas esses dias eu tô prontinha, tô ligado para gravar pro curso que eu tô fazendo. Começa a jogar bola lá embaixo. Aí vai bola vem, vai gride um, gride outro. Fala, meu Deus, vai fazer o quê, né? Arruma outro horário, sobra organizar isso aí, né? O negócio vai ser Mas é começar a gravar de difícil. madrugada, eu acho. Não, eu tô preferindo trabalhar de madrugada, da meia-noite, 1 hora, 2, 3, 4 horas da manhã. Eu tô mexendo no computador, organizando as É. coisas, muito melhor do que de dia.
Ah, com Difícil certeza, demais. sem dúvida nenhuma. É, outra coisa que eu queria falar, Camila, voltando um pouco ali para o assunto de gestão de obras, é que é engraçado que as pessoas, elas. Você falou ali que as pessoas não aprendem. A gente não aprende gestão de fato na faculdade, né? E gestão nem sempre é uma coisa que está atrelada diretamente só à questão técnica, né? Existem também a questão humana que a gente não vê dentro da faculdade. Então, nossa, tá uma barulheira e tá um Tá. carnaval aí, né? Uma hora vai, E, gente, calma. então, essa questão de lidar com as pessoas, né, também é algo que faz muita diferença dentro do canteiro de obras, né? É, eu costumo, Uma hora vai. tô escutando. Deixa pra lá. Eu costumo dizer também assim que 80%, assim, né, não vamos desmerecer também a questão da questão de lidar com o ser humano, que eu acho que é muito importante, a questão de lidar não só com o pessoal da obra, necessariamente dito, né, porque quando você pega uma esfera de uma obra, você tem lá N vertentes, né, você tem que lidar com recursos humanos, você tem que lidar com o setor financeiro, você tem que lidar com o setor de compra, você tem que lidar com o setor segurança do trabalho, você tem que, enfim, você tem que lidar com o setor de planejamento. Então você tem outras pessoas na roda de uma gestão de uma obra que você precisa saber lidar. E 80% do tempo do engenheiro também é resolvendo conflitos, né? E o que acontece? Os outros 20% eu costumo falar que são as técnicas construtivas que você aprende, que você sabe. E aí só que entra um porém aí, né, que desses 20% que são as técnicas construtivas, né, se você não deter esse conhecimento de 20%, 80% dos seus problemas lá no futuro vão decorrer dessa falta de conhecimento técnico que você não tem. Porra. O pessoal aí tá insano aí o negócio. Faz Enfim. parte. Vídeo ao vivo é isso aí, tem de tudo. Sem edições. Sem edições, de fato. Então, né, se você não detém esses 20% de conhecimento, 80%, você já garantiu 80% dos problemas que você vai ter lá na frente. Tá? Você vai ter que voltar lá para resolver alguma coisa. Então, é muito importante você, como gestor, saber ponderar essas questões dentro da obra, né, de técnicas construtivas, que é fato, é essencial o seu conhecimento técnico. Por quê? Justamente porque ele pode acarretar um fator muito grande de prejuízo lá na frente. Tá? Não é porque é só 20%, então eu vou ter que saber mais de pessoas. Não, não é isso. Né? O fator ponderante dos 20% é muito maior do que o de pessoas. Mas a maior parte do seu tempo dentro do canteiro de obras é resolvendo conflitos, problema, buscando soluções, alternativas técnicas, logística, enfim, reuniões. Então você tem uma parte estratégica por trás também que você precisa fazer. E eu estou trazendo, obviamente que eu estou trazendo isso para o lado da obra, da construção vertical, que é a minha área, né? Então, quando você trabalha com obras menores, daí eu já não entendo muito como é que funcionaria essa questão, mas em obras de grande porte, médio grande porte, você precisa entender esse fator 80-20 aí, de gestão de pessoas e técnicas construtivas. Com certeza. Enfim. E assim, Senão lá na frente a gente vai ter que chamar a Camila lá, né, a perita lá para resolver fazer o problema. laudo, para resolver o problema lá do condomínio, né? E por incrível que pareça, né, a maioria de pedido de inspeção, de perícia, são para edificações novas, digo novas, assim, de até 5 anos. Passou de 5 anos, 6 mais ou menos. Que né, já passou aquele período, aí as coisas começaram a acontecer, aí começou a dar problema ali, dar problema aqui. O ano passado a gente estava fazendo inspeção em um prédio novo, tinha nem 5 anos ainda. Deu um problemão com a piscina, vazando, questão de permeabilização. E a construtora já tinha quebrado, né? A construtora já nem existe mais. Então, olha o pepino que os moradores pegaram. Porque não vai ser algo barato para mexer. Então, assim, tem toda essa questão que a parte de gestão, ela é uma parte que tem que ter um investimento, né, nesse decorrer, porque não adianta nada você construir meia boca agora
E daqui 5, 6, 7, 10 anos, ter que contratar alguém para fazer a inspeção, ter que contratar alguém para executar o que foi inspecionado, o que está errado, o que está dando problema, e olhe lá, se contratar, porque muita gente vai esperando, aqui tá de boa, esse pilar aqui tá todo corroído, mas tá em pé ainda, tá de boa, tá pouco. Aí quando você vai ver, tá caindo igual a Fortaleza. Então, tem todo esse né, esse feeling aí que a gente tem que atentar mais a isso. E o que eu gosto de falar também é que essa parte de gerenciamento falta na faculdade, mas é uma parte interessante, porque quem busca ela, você consegue enxergar muito mais coisa. Olha só, eu fiz a pós em gerenciamento de obras, hoje eu atuo com perícia. Mas o que eu consegui absorver lá, até na prática, trabalhei 1 ano aí em questão de gestão de reformas, essas coisas. Então, eu consigo trazer para a minha área, que é a área de perícia e laudo. Porque, querendo ou não, eu estou naquela parte segunda, né? Depois já passou a parte de execução, já passou a parte lá de garantia, eu estou na parte de problema. Então, sempre está interligado. E a questão de método construtivo, como a gente falou, está sempre inovando. Por exemplo, parede de concreto, eu até comentei, não sei se foi numa live, não sei, que primeira vez que eu ouvi falar em parede de concreto foi na pós, em 2017. E já existe, ó. E só que aqui eu estou em Minas Gerais, aqui em Minas eu não via. As construtoras, né, grandes aqui, que a MRV Direcional, já estão usando, já tem um tempinho, mas ainda era menos do que o alvenaria estrutural, que é o que elas mais usam. Então, até atualizar, até organizar todo mundo, porque não é barato você mudar uma equipe inteira. Imagina, grande construtora que trabalha no Brasil inteiro, mudar tudo de uma vez. Isso aí não vai acontecer nunca. Tem que ir aos poucos, adaptando, treinando o pessoal. Porque, querendo ou não, é um novo método, é uma nova maneira de gerenciar, novos prazos, né? Novo tempo, enfim, novas normas. Exatamente. Mas tem que ter esse feeling mesmo. É o time, né? É o time. Você tem que saber dosar, né? Que senão também você perde tudo. E você falando em questão de grande porte, pequeno porte é a mesma coisa. A diferença, que né, eu já tenho experiência em pequeno porte, em reforma, coisas assim, as pessoas, elas, né, donos aí, eles acham que ter 1 ou 2 faz tudo, resolve o problema, e não resolve. Aí você, além de ter prejuízo, né, financeiro, que foi o que você falou, tem que voltar. Você tem prejuízo, além do financeiro, com seu cliente. Seu cliente vai ficar querendo ter toda hora um ajudante, um pedreiro lá mexendo no trem que deu problema? 1 semana depois de inaugurar? Não. Então tem toda essa logística que você tem que ser feita. E esse é um custo, né? Quando a gente fala em cliente, é um custo que a gente não consegue mensurar. Em satisfação de cliente, você não consegue dar valor para isso. Perdi R$1.000 de satisfação de cliente. Porque, cara, um cliente insatisfeito, ele vai falar mal para 11 pessoas. Então, um cliente satisfeito vai falar bem para 3. Então, a proporção que você tem aí é muito grande se você fizer algo repetitivamente muito mal feito, né? Então tem que de fato executar. O cliente está mais exigente hoje no mercado, e nós temos que entender também que as construções, elas mudaram, né? Hoje nossas obras estão cada vez mais esbeltas, né? E o processo construtivo, o pessoal às vezes não muda, entende? Ele não entende que hoje a gente trabalha com um número de pilares menores dentro de um canteiro de obra, dentro de uma obra, né? Então a esbeltez da nossa edificação, ela está maior. Então isso a gente tem que entender para a gente conseguir lidar da maneira, com a técnica correta, né? Justamente para a gente evitar problemas futuros, como desplacamento, como, enfim, queda de revestimento, enfim, N problemas aí que a gente tem, né? Então, a gente precisa de fato, quando a gente está dentro do canteiro de obras, conseguir buscar bons fornecedores. E aí, quando eu falo buscar bons fornecedores, né, você ir lá e pegar o mais caro, mas é você buscar aquele que consegue te apresentar um trabalho, né, de repente, que ele já executou, uma obra. Você ligar para a pessoa que, o fulano de tal executou a obra contigo aí e tal, foi bem, como é que ele foi? Enfim, uma simples ligação, às vezes, pode te evitar aí uma dor de cabeça muito grande lá na frente, né?
Então a gente Não, também tem que ficar ligado nisso aí. é, uma questão também, que a gente pensa, por exemplo, hoje tem tantos problemas aí com desplacamento de fachada. Tantos problemas com desplacamento, às vezes até, né, o piso foi mal assentado. Então é uma coisa simples. Assentar um piso é difícil? Se você perguntar isso para um mestre de obra, ele fala, não, eu assentei de olho fechado. Só que o que tem de problema, então aí também já entra a nossa parte de gerenciamento. E aí, tá fazendo certo? Será que, né? Então, assim, tem toda uma estrutura. A gente acha que é um negócio besta. E nós engenheiros, a gente entra agora, você comentou dessa parte de piso aí, né? Claro, o cara saber executar a parte prática, o cara ele vai saber fazer, né? Agora, você fornecer o material correto, beleza, estou fornecendo argamassa, mas não é suficiente. Precisa treinar o cara, que ele tem que deixar lá o tempo aberto 15 minutos para conseguir fazer a aplicação. Peças acima de 400 metros quadrados vai ter que ter a dupla colagem. Como é que é a dupla colagem? Vai ter que fazer o procedimento de arrasto desse piso. E aí a gente está falando da mão de obra. E entra outro fator aí por trás, que é a compra do material, do revestimento que você está colocando. Então, será que esse revestimento que você está colocando, ele tem lá uma expansão por umidade que atende à norma, né? Menor, se eu não me engano, eu acho que é menor que 6%, 0,6%. Enfim, tem N fatores que você tem que buscar, né, antes de comprar também o material para determinada área que você vai colocar, né? Então, se você não tiver essa informação técnica também, você não adianta você ter o cara certo, a mão de obra certa, com o material errado. Né? Então, essa parte técnica, ela entra também do engenheiro nessa gestão, né, de você buscar as informações, de trazer as informações, de alimentar a informação com o fornecedor, do que você quer, do que você espera da peça, para também ser a aplicação do produto correto, né? Então, são fatores que às vezes a gente não pondera, a gente não considera na balança de uma gestão de obras, mas que tem impacto muito grande lá na frente. Principalmente essa questão de comprar o mais barato, né? Porque acha que vai economizar num custo aí que é aquele custo momentâneo, aí a merda tá jogada aí, ó. Cara, esses dias eu vi, esses dias não, foi até antes de ontem, eu vi uma imagem de um estudo de uma peça cerâmica que o pessoal fez, né, que quando a peça cerâmica ela vai lá para ver o teor, se não me engano, de umidade, não me recordo exatamente como é que era, eles colocam a peça num forno lá, 500 e tantos graus, para verificar o quanto essa peça ela diminui, né, naquela situação. E essa variação da peça original para o que ela diminui dentro do forno, ela tem um limite, né, justamente que é o que ela vai expandir depois que ela for assentada na fachada. A peça, só para você ver, a peça reduziu em dimensão 2 centímetros. 2 centímetros. Aí você imagina essa peça aplicada numa fachada, trabalhando 2 centímetros. É uma coisa assim, absurda, é inaceitável. Então, aí se o cara ele compra aquele material pelo fato de ser mais barato, aplica num revestimento de fachada, pronto. Ele colocou uma bomba relógio no prédio dele. Entende? Então, você tem que ter esse conhecimento normativo, conhecimento técnico, na hora que você está colocando um produto dentro do seu canteiro de obras, né? Então, é, de fato, muito importante a gente ter esse conhecimento, esse embasamento para a gente conseguir executar obras melhores. Aí. Que assim, é a grande sacada, né, da parte de gerenciamento e gestão. É você conseguir unir tudo isso, você conseguir unir a questão de organização, de cronograma, de pessoas, época, né, cada um vai estar fazendo sua parte. De questão de materiais, está vindo o material que eu pedi? Não está? Por que não veio? Quem pediu? Então, tem todo um processo que, querendo ou não, tem que ser respeitado. Porque quando você faz as coisas de última hora, a tendência de dar errado é altíssima. Então, quanto mais você conseguir prever aquilo que pode acontecer para fazer certinho, melhor para a gente. E eu falo isso em questão tanto do engenheiro, né, de obra, de gerenciar, hoje que está gerenciando a obra, porque depois que der problema lá na frente, vai vir atrás dele. Ó, você não olhou isso não? E esse material aqui? Veio outro, você pediu um, veio outro, mas você não olhou. E aí? Então, é um problema que acaba que a gente vê muito ainda, né? Exatamente. E a gente, igual eu falei, né, a gente é veículo, né? A gente está dentro do canteiro de obras, mas nós somos veículos aí para fazer a alimentação
de todo o conjunto da organização, né? Então você vai alimentar o setor financeiro, se é para pagar ou não, mas você vai alimentar o comprador, se é para comprar ou não, né? Se aquele material está tecnicamente adequado para onde você vai utilizar, né? Então é importante a gente ter essa sensibilidade que a nossa função é de veículo, de levar todas essas informações para todos os setores dentro de uma organização, né? Com certeza. Bom, a gente está chegando em 50 minutos de live. Ô, Show de bola. Luiz, para quem quer começar a estudar mais sobre essa área de gerenciamento, a atuar, né, nessa área, a buscar serviço, até mesmo quem está abrindo, né, uma pequena construtora, algo do tipo, o que que você, com mais de 10 anos aí de experiência, o que que você falaria para essa pessoa que está pensando em começar a atuar nessa área? Cara, eu acho que assim, ó, faça meu curso. Não, brincadeira. Que Mas estava enfim, aberto, né, inclusive. estava aberto, as inscrições se encerraram aí na sexta-feira, o curso de gestão e técnicas, né? Mas eu vou abrir aí uma turma de MS Project aplicado à gestão de obras. Então é uma turma pequena, com preço muito mais acessível do que o gestão e técnicas, né? Que provavelmente eu devo lançar aí na segunda-feira. Mas assim, eu acho que é de fato buscar conhecimento, de fato buscar um mentor, né? Alguém que possa te trazer informações qualificadas, né? Para que você tome as decisões corretas, para que você não tenha que corrigir o problema lá na frente, né? Então, de fato, buscar o conhecimento, se você sentir que você não sabe, ter essa consciência, né, que você não sabe, que você precisa buscar conhecimento, né, e buscar esse conhecimento para que, de fato, você consiga entregar um produto de qualidade que, consequentemente, isso vai retornar lá na frente, né, com uma indicação de um bom profissional que você é. Então, eu acho que a qualidade ela começa por aí, né? Você querendo executar obras melhores e buscar esse conhecimento de uma maneira segura, né? De fontes seguras, né? Para que você melhore todo o seu processo, conheça as técnicas, conheça os processos, para que você, de fato, tenha o reconhecimento como uma causa, uma contra-causa, né? Você faz algo porque é o certo e aquilo volta como um benefício, um retorno financeiro para você. Eu acho que é isso aí. Show de bola. O recado foi dado aí, galera. Luiz, muito obrigada pelo tempo, né? E pela essa aula aí que Valeu. você deu aí hoje pra gente. Acho que Imagina. quem atua na área, quem pretende atuar, é bom ver como funciona essa questão na prática, porque na teoria tudo é muito bonito, né? Mas na Sim, prática sempre tem exatamente. suas peculiaridades e não só na gestão de obras, em todas as áreas. Então é isso, Exatamente. Luiz. E aquela coisa, né? A gente toda hora está tomando decisão dentro do canteiro de obras e são as suas decisões que vão fazer com que você tenha sucesso aí na sua carreira profissional. Então É isso aqui eu aí. acho que essa é a mensagem. Muito obrigado, eu agradeço aí demais a oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo. Vamos marcar outras vezes. Vamos Né? sim. Apesar da Agora correria, aproveitar, né, a a gente quarentena e manter o ritmo aproveita. das lives. Aproveitar a quarentena, manter o ritmo, e eu acho que é isso aí. Obrigado. E sucesso, a gente vai se falando lá no Mente Mestra. Tamo junto. É isso aí. Valeu. Valeu, até mais. Turma, finalizamos aí mais uma live. Essa live eu vou, mesma forma, vou subir para o YouTube. Quem ainda não é inscrito lá, fica de olho lá, porque eu estou subindo todas as lives da quarentena, tá bom? Então tem tema para você sentar e maratonar. A gente já deve ter em torno aí de quase 10 lives lá já. Eu já até perdi a conta. De ontem para hoje já foram 3. Semana passada a gente fez várias lives também. Então, bem interessante aí para você que está querendo aproveitar esse tempo. Aproveita esse tempo ocioso, né? Que, como eu gosto de falar, você está em casa, mas aproveita isso para buscar um conhecimento novo ou ajustar aquilo que você já atua, buscar novidades, saber o que está acontecendo no mercado. E é isso. Valeu aí e até a próxima.